Sejam bem-vindos a mais um admirável episódio novo aqui da Bicha do Mato. Ou bem-vindos a um episódio não tão admirável assim, ou a um episódio não tão novo assim. Eu sou Eusébio Fernandes de Carvalho e hoje gostaria de conversar com vocês um pouco sobre preconceito e discriminação. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando contra muito... crente. You gotta know the truth, because the truth will set you free. Na verdade, a gente começa uma série de vídeos para discutir esse tema. Primeiro, a gente vai definir o que é preconceito e discriminação, como que se dá, como que a gente executa, né? Como que esses preconceitos e essas discriminações, elas são praticadas e elas estão dadas no nosso cotidiano. Outro objetivo é identificar as ocorrências do preconceito e da discriminação e sua relação com a defesa da dignidade humana e dos direitos fundamentais correlatos. Então, dignidade humana é um conceito muito importante porque ele mostra, ele aponta, né, para elementos que constituem a humanidade e que são específicos e que variam no tempo e no espaço, e que pode inclusive serem revelados à medida que o tempo histórico se transforma, né? Então, a cada contexto nós temos, por conta das transformações históricas, emergem novos sentidos que estão relacionados à dignidade da pessoa humana. E que precisam ser, por isso, preservados, reconhecidos, né? Preservado pela lei, inclusive. Outro objetivo com essa série de vídeos é compreender a diferença entre preconceito e discriminação, bem como visitar os ordenamentos jurídicos que podem nos auxiliar no combate a esses preconceitos e essas discriminações. Isto é, não é? Quando a gente sofre um preconceito, quais leis a gente pode usar para nos proteger, para nos defender, não é? Como que a nossa dignidade, o que as leis dizem para proteger nós, para proteger a nossa dignidade de atitudes preconceituosas e discriminatórias. Depois também é importante refletir sobre a mudança, né, de comportamento que nós devemos ter depois de discutir esses preconceitos, depois da gente tomar consciência desses preconceitos. É importante também pensarmos numa dimensão de mudança de comportamento para eliminar. É óbvio que é um desafio, que depende de um processo, que é gradual, mas no horizonte mesmo de expectativa nossa, a gente tem que colocar uma dimensão para superar essa realidade preconceituosa, para abandonar os nossos preconceitos, para entender e depois abandonar, não é? Colocar no lugar do preconceitos atitudes de compreensão, atitudes de respeito ao outro. Quando a gente protege esse outro na sua especificidade, reconhece nessa especificidade a sua dignidade, a gente está combatendo exclusões, opressões, a gente está contribuindo para construir uma sociedade mais justa. Preconceito é um julgamento prévio, a própria palavra ela é autoexplicativa, né? Pré-conceito, ou seja, é um conceito, uma opinião, um pensamento anterior à experiência, é uma opinião anterior à situação que a gente vive na realidade, é um pensamento que a gente tem antes de vivenciar determinada experiência, né? É uma ideia pré-concebida sobre as coisas, fatos, pessoas. Então, de onde a gente traz esses preconceitos? Esses preconceitos são criados culturalmente. Nós aprendemos a reproduzir esses preconceitos. À medida que a gente nasce, que a gente convive na nossa família, quando a gente começa a ampliar as nossas relações pessoais e sociais para além do núcleo familiar.
E é importante ter essa noção de que os preconceitos eles se dão no nível da cultura, porque a nossa cultura ela está recheada de atitudes, de brincadeira, que a gente chama, né, de brincadeira, de piadinhas voltadas e que promovem o escárnio, né, coletivo do outro, dessa diferença de um fato, de uma coisa, de uma pessoa que se estabelece como uma diferença ou que porta uma diferença, né? E é importante a gente ficar atento, porque geralmente quando a gente reage a essas atitudes, essas piadinhas, esses escárnios, né, esses deboches voltados à diferença, as pessoas que reclamam, né, que é apenas uma brincadeira, que elas estão fazendo uma graça, que não é nada sério, e também às vezes, né, elas reclamam a liberdade de expressão, que elas podem falar aquilo. Então, geralmente, quando a gente acusa alguma brincadeira, alguma piada, algum comentário de preconceituoso, a pessoa reage mal, dizendo que é apenas uma coisa sem importância, é uma brincadeira. Alguns direitos fundamentais é como se eles fossem mais importantes que outros, né? Então eu não posso usar a minha liberdade de expressão para ferir a dignidade de alguém. Então eu posso falar qualquer coisa? Não, eu não posso. Ah, é censura? Se eu não posso falar qualquer coisa é porque eu estou sendo censurado? Não, não é. Você não pode falar coisas que vão ofender a dignidade de alguém. E isso não é censura. Isso é você respeitar o direito daquela pessoa de viver com tranquilidade, sendo quem ela é. O preconceito, as atitudes, as brincadeiras, elas são excludentes, né? Quando a gente cria um preconceito sobre determinada característica, a gente está promovendo uma exclusão. É preciso a gente combater essa exclusão se a gente quer realmente que a nossa sociedade seja democrática, inclusiva, que tenha justiça, que as pessoas possam viver tranquilamente, felizes, sendo quem elas são, portando as suas características específicas, peculiares. Alguns preconceitos eles são difundidos na cultura e infelizmente são tolerados, e outros não. Existem preconceitos mais severos que recebem um tratamento legal, já estão criminalizados, né, devidamente criminalizados. Então existe uma série de direitos para proteger determinadas pessoas de não sofrer atitudes preconceituosas. Então, quando a gente está falando sobre preconceito, é importante não colocar tudo no mesmo balaio, né, como se fosse tudo a mesma coisa. Não são. Tem alguns preconceitos que podem passar batido, mas outros preconceitos são extremamente graves, né? E inclusive recebem um nome específico. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso que está na cultura, essas atitudes preconceituosas, elas são uma vontade de estabelecer uma normalidade como correta sobre um grupo que é tido como anormal, né? Então, toda vez que eu tenho uma atitude preconceituosa, eu estou fortalecendo aquela normalidade que eu partilho e colocando ela superior à diferença do outro. Então, esse processo de executar, de ser preconceituoso, de discriminar alguém, é operar sempre nesse sentido, que eu estou colocando o meu como normal, como correto, e ao fazer graça, ao maltratar outra pessoa, eu estou colocando a diferença dela como inferior àquela normalidade que eu supostamente tenho, né? Que eu partilho com as outras pessoas. Então, atitudes preconceituosas são sempre exercícios de normalização, né? De tornar o que da minha característica que eu compartilho com o grupo hegemônico como normal, estabelecendo esse padrão como normal, e concorrendo com a diferença do outro, submetendo a diferença do outro como algo inferior, como algo feio, como algo digno de escárnio, não reconhecendo a diferença
a dignidade na diferença do outro. E isso é muito severo, isso é muito ruim no Brasil, porque a sociedade brasileira é uma sociedade pluricultural. Nós temos uma diversidade cultural, nós somos formados por uma diversidade cultural muito grande, linguística, étnica, racial, de expressões, saberes, tecnologias culturais, não é? Então, os preconceitos, eles combatem, eles são contrários ao pluriculturalismo, a uma sociedade plural, né? Então, os preconceitos mostram uma incompetência coletiva de reconhecer a diferença e reconhecer que o diferente ele tem direito à sua dignidade, não é? Que a diferença desse outro porta dignidade e que precisa ser respeitada, portanto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ocorrências, né, preconceituosas. Por que a gente precisa falar sobre isso? Para a gente ter consciência de quais são as atitudes preconceituosas, os grupos, né? Então, existem preconceitos de origem, que são preconceitos relacionados à descendência da pessoa, à origem nacional, à origem étnica. Por exemplo, quando eu falo, seu Paraíba, eu estou sendo preconceituoso com um grupo, né, específico, que são formados por pessoas emigrantes do estado Paraíba que saem em busca de novas oportunidades de trabalho, né? Então, Paraíba é uma forma preconceituosa de fazer referência a um imigrante que desrespeita a origem dessa pessoa, e ao generalizar essa origem, ao adjetivar essa origem, eu estou cometendo um preconceito. Estou dizendo, esse Paraíba, ele merece receber menos do que eu vou pagar menos, o trabalho dele é menos qualificado. Ou então, quando aquelas piadinhas que a gente sempre vê, dizendo que o baiano é preguiçoso, né? Normalizando esse preconceito com memes, com imagens, também é um exemplo de preconceito de origem, né? Existem preconceitos de raça, cor. Esse tipo de preconceito ele é muito severo, ele é muito grave e ele possui um tratamento muito atencioso por parte da legislação. Então, preconceitos e discriminações de raça e cor tem um nome específico para isso, que é racismo. Numa outra oportunidade a gente fala especificamente sobre o racismo, mas é importante dizer que o racismo ele é uma operação preconceituosa baseada na raça, cor das pessoas, né? Outro preconceito que a gente tem muito recorrente é preconceito de origem religiosa. Por exemplo, o preconceito que a população estadunidense tem com os muçulmanos, o preconceito que nós brasileiros temos as pessoas de religião de matriz africana, chamando essas pessoas de macumbeira. Então, é um exemplo de preconceito de origem. Nós temos também preconceito contra pessoas idosas, e a sociedade brasileira já reconheceu que é importante preservar a dignidade da pessoa idosa. Então, a dignidade da pessoa idosa está relacionada à idade que ela tem, não é? Então, a pessoa idosa ela precisa ser preservada na sua condição de idoso. É por isso que nós temos a Lei 10.741 de 2003, que é chamada, né, de Estatuto do Idoso. Um outro exemplo de preconceito de idade é o preconceito voltado às crianças e adolescentes. Então, nós, enquanto sociedade brasileira, a gente reconhece que a criança e o adolescente eles precisam de ter a sua dignidade preservada por conta da sua pouca idade, não é? Porque quando é criança e adolescente, essa pessoa está num processo de formação do seu caráter, da sua subjetividade, e por isso essa pessoa precisa ser protegida. Então a sociedade brasileira reconhece isso, estabeleceu por meio da Lei 8.069 de 1990, que é conhecido como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA.
Temos também ocorrências de preconceito de natureza voltadas ao sexo e ao gênero das pessoas. Nós temos muitas expressões, mas um exemplo de preconceito de sexo é uma expressão, loura burra, por exemplo. E aí você pode pensar, mas é uma coisa tão boba, tão suave, né? Não é tão forte assim, loura burra. Mas na sociedade brasileira, que tem um grau de violência muito grande contra as mulheres, inclusive de assassinato de mulheres por serem mulheres, que é o que a gente chama de feminicídio, qualquer tipo de preconceito voltado à condição da mulher se aproxima e naturaliza essa violência grave que as mulheres sofrem no Brasil, né? Como, por exemplo, a importunação sexual, o estupro, a agressão física, agressão psicológica, feminicídio, que são criminalizados, inclusive, né? Então é importante perceber como que esses preconceitos ditos suaves, eles estão articulados com atitudes mais graves e eles normalizam coisas mais sérias que não devem ser nunca tidas como normal. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Outro exemplo de preconceito é o preconceito contra orientação sexual. E aí é orientação sexual, não é escolha sexual, viu, gente? Porque quando falar fulano é viado, ele escolheu ser viado, ele escolheu ser gay. Não. Ser gay, ser lésbico, bissexual, assexual, pansexual, diz respeito a um conjunto de coisas que a gente usa a palavra orientação sexual para fazer referência a essas coisas, não é? Então, quando você usa a palavra viado como xingamento, você está tendo uma prática preconceituosa de origem voltada à orientação sexual de alguém. Travesti, não é? Quando você usa essas palavras como xingamento, você está cometendo uma atitude preconceituosa. E recentemente, 2019, o Superior Tribunal Federal, o STF, equiparou a LGBTfobia, não é? A homofobia, que é esse preconceito, essa discriminação que se tem contra a pessoa LGBT. O STF equiparou isso ao crime de racismo, tá? Então, preconceito voltado ao gênero e voltado à orientação sexual de alguém são preconceitos já tipificados como crime. Existem outros tipos de preconceitos também voltados contra o físico das pessoas, características físicas, né? Como, por exemplo, pessoas que têm nanismo, né? Que a gente usa de forma errada a palavra anão para fazer referência a essas pessoas. Então é um preconceito voltado a uma característica física dessa pessoa. E outros preconceitos voltados a determinadas características físicas, né? Nariz adunco, orelha de abano e, recentemente, a obesidade. A gente tem visto uma reação muito considerável das pessoas obesas, denunciando que sofrerem diferentes tipos de violência por serem obesas, né? E aí o termo que se dá a isso é gordofobia. Outro tipo de preconceito é aquele voltado a determinadas doenças, como por exemplo a lepra, o HIV e recentemente a Covid, né? Algumas doenças, elas possuem um peso muito grande para a sociedade. A lepra mesmo, nós temos registros bíblicos, né, há 2000 anos atrás, de pessoas que sofriam preconceituosas por serem leprosas. E as evidências do preconceito contra determinadas doenças, a gente consegue ter acesso a elas em diferentes momentos históricos. Então é recorrente a gente pensar na lepra no contexto da Idade Média,
E só recentemente, com o desenvolvimento do conhecimento científico, a hanseníase ela é tratada, não é? E aí se diminuiu um pouco o preconceito contra as pessoas que têm essas doenças. O HIV, por exemplo, foi um motivo muito sério para a regressão do direito da comunidade LGBT ao longo da década de 80, porque existe um preconceito social muito grande em torno dessa doença, inclusive ela é chamada de câncer gay, não é? Porque acreditava-se que era uma doença específica do público gay, homossexual masculino, né? E hoje a gente percebe que os números, né? Os números nos mostram que o HIV ela não é mais uma doença associada aos gays, inclusive o número de heterossexuais infectados é bem maior do que o de gays. Bom, outro tipo de preconceito são os preconceitos voltados às deficiências. Antigamente a gente usava o termo portador de necessidade especial, o PNE, ou também pessoa portadora de deficiência, o PPD. Esses termos eles são equivocados. O correto é a gente falar pessoa com deficiência, tá? Não é pessoa que porta deficiência, porque essa deficiência, ela não... Quando a gente fala portar, parece que eu estou portando uma garrafa e quando eu não quiser segurar mais a garrafa, eu boto ela lá no lugar dela. Então, as deficiências físicas não são assim. As pessoas que têm deficiência física, elas não conseguem deixar de ter na hora que elas querem, não é? Elas vão ter que conviver com isso. E muitas vezes elas constroem a sua identidade, a sua forma de ser em relação a essa determinada deficiência, ok? Então nós temos vários tipos de deficiência e a palavra adequada para se referir a essas pessoas é PCD, pessoa com deficiência. E essas deficiências físicas, elas podem ser de ordem sensorial, né? Então deficiência auditiva, deficiência visual, alguma deficiência física que limita a mobilidade da pessoa, uma deficiência intelectual, deficiências psicossociais ou deficiências múltiplas. Podem se acumular. Os 4 que me acompanham em casa, no dia a dia, no sol quente, todo dia acompanhando o povo, são os 4 mudos de Santo Antônio dos Lopes, que me acompanham há mais de 15 anos, gente. Mais de 15 anos. Isso aqui é a gratidão que eu tenho por eles. Outro tipo de preconceito é voltado a estilo de vida, não é? Quando a gente chama alguém de maconheiro ou de riponga ou de good vibes, né? Algumas expressões como esquerda cirandeira, ou quando se usa a expressão vegano de forma preconceituosa, jocosa, né? Discriminatória. E esses preconceitos eles são voltados a determinado estilo de vida. Nacional, nós nos deparamos com uma cena nojenta. Reparem aqui, a nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista aqui no Congresso. Veja aqui, o que está acontecendo? Essa será a nova bandeira do Brasil? Prepare-se, brasileiros, você, incauto, que ainda não se deu conta do que está acontecendo no Brasil. Fique esperto, olha isso. A nossa bandeira não será mais como nós conhecemos. Veja como será essa bandeira. Uma bandeira comunista. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Outro preconceito muito forte é o preconceito voltado a determinadas ideologias.
Ultimamente a gente vive, por conta da polarização política, atitudes preconceituosas, violentas e sérias contra pessoas que partilham dos ideais comunistas e socialistas, não é? Que são alvo de violência simbólica e às vezes violência física. Vocês se lembram, no período da campanha, em 2018, 2017, algum medo, né? Uma orientação que se tinha para não se vestir vermelho em público, porque a pessoa poderia ser linchada, poderia sofrer violência por vestir uma cor que é associada ao comunismo, né? Principalmente se ela estivesse num espaço de manifestação política partidária a favor, por exemplo, no caso, né, do Bolsonaro. E algumas ideologias políticas, como é o caso do fascismo e do nazismo, o nazismo especificamente, ele é muito grave, é uma ideologia de supremacia racial muito séria, historicamente falando, e existem leis, é um crime, portanto, você divulgar, você fazer apologia a ideias nazistas, né, a essa ideologia política. E existem leis específicas para punir pessoas que divulgam suásticas, símbolos, imagens nazistas. Você não pode fazer isso hoje. Se você estiver fazendo isso, você é passível de ser criminalizado por divulgar símbolos nazistas. Existem também preconceitos culturais, né? Preconceitos linguísticos voltados à forma como as pessoas pronunciam determinadas palavras, os sotaques, não é? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma forma negra de se conversar. Existe uma característica, uma caracterização étnica da linguagem, não é? Então, essa forma das pessoas negras conversarem, ela é alvo de preconceito, de atitudes preconceituosas e, portanto, racistas, não é? Mas também no Brasil a gente tem um preconceito com pessoas que têm características marcadas, né, de regionalismo na fala, ou então pessoas que têm pouca formação escolar, pouco acesso à cultura, que são ditas como atrasadas e são alvo de chacota, de escárnio coletivo. E aí no próximo episódio a gente vai conversar um pouco sobre quais são os ordenamentos jurídicos, né? Quais são os textos legais que nós temos que a gente pode lançar mão para se proteger dessas atitudes preconceituosas. Eu agradeço muito a presença de vocês, a companhia, quem ficou assistindo até aqui. Aguardo vocês no comentário para a gente continuar conversando. Se você gostou, não é? Deixe aí o seu joinha, o seu painha, deixe a sua contribuição para a gente continuar essa conversa nos comentários. Então eu agradeço a presença mais uma vez e espero vocês no próximo vídeo. E obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. You gotta know the truth, because the truth will set you free.